A seguir, Hora da Notícia. Candidaturas registradas e campanha eleitoral começando hoje. Assuntos do quadro Fatos Políticos. O processo de aprendizado e também de desenvolvimento de uma criança leva em conta a alimentação. Pensando nisso, a gente vai te mostrar como é o lanche das escolas municipais aqui de Passo Fundo. No estúdio, vamos seguir falando sobre educação. A gente vai falar sobre a reforma do ensino médio com a professora aqui da UPF, Rosimar Schinsani. Mesmo com a baixa incidência do sol no inverno, usar protetor solar é fundamental. E olha, esse é apenas um dos cuidados que a pele precisa para ser saudável. E ainda nesta edição, o patrimônio histórico e cultural é tema de algumas atividades que acontecem em comemoração ao aniversário de Passo Fundo. Hoje é quinta-feira, 16 de agosto, é hora da notícia. E a gente começa o Hora da Notícia de hoje falando sobre o quanto estar bem alimentado é fundamental para o processo de desenvolvimento e também para o aprendizado de uma criança. E é pensando nisso que as escolas municipais aqui de Passo Fundo vêm apostando cada vez mais em uma alimentação saudável para todas essas crianças e adolescentes. Bergamota, maçã, bergamota, banana, bergamota. São 70 escolas municipais em Passo Fundo, mais de 15 mil alunos que todos os dias ganham um reforço saudável para encarar a rotina da sala de aula. É de suma importância, que a criança esteja alimentada para que ela possa participar e tenha assim, bom resultado também dentro do processo de aprendizagem. Uma criança que está com fome, uma criança que não se alimenta antes de vir para a escola, ela não vai ter todas as condições plenas de desenvolver uma boa atividade. O cardápio das escolas é elaborado por uma equipe de nutricionistas do município. E para dar conta de toda essa turma, são mais de 25 toneladas de alimentos compradas todos os meses. Cerca de 60% deles, como frutas, verduras e grãos, vêm da agricultura familiar. A outra parte é comprada por fornecedores por meio de licitação. Os perecíveis são entregues uma vez por semana, já os não perecíveis, uma vez por mês. O cardápio é elaborado conforme a modalidade de ensino, pode ser para o ensino fundamental ou para a educação infantil, pela faixa etária. Pelo período do ano, se é mais frio, a gente utiliza alimentos mais quentes, para toda a questão sazonal, com a questão de temperatura. E nos dias mais quentes a gente utiliza alimentos mais frescos, para garantir uma hidratação mais para a criança. As escolas de ensino fundamental, como a Eloy Pinheiro Machado, oferecem 2 refeições por dia. Para a turma da manhã, é servida a merenda às 9 horas da manhã e a turma da tarde, a partir da 1h30, a gente já começa a servir também o lanche deles. Já nas escolas de educação infantil, como a Cantinho Feliz, são 4 refeições diárias. De manhã a gente chega e faz o café da manhã deles, daí serve eles, depois começa a preparar o almoço, Geralmente arroz, feijão, uma carne, uma salada. Daí tem um intervalo, tem o primeiro lanche e o segundo lanche seria a jantinha. No cardápio de hoje, por exemplo, estão incluídas frutas. E além de nutrir, os gomos da bergamota dão sequência no que a criançada aprendeu em sala de aula. Durante o lanche, eles aprendem também. Que eles contam os gominhos, eles dividem com os colegas as opiniões, eles conversam. Então é um momento que, além deles se alimentarem saudavelmente, eles compartilham esses momentos. Segundo dados divulgados em junho deste ano pelo Ministério da Saúde, a obesidade atinge quase 19% dos brasileiros. Já o sobrepeso está em mais da metade da população, 54%. Entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017. E parte dos hábitos alimentares que temos na vida adulta são adquiridos ainda na infância. A alimentação escolar é importante para a formação do hábito alimentar, para que a criança conheça novos alimentos, que a criança aprenda a importância de uma alimentação saudável para que ela não tenha problemas futuros na sua vida adulta.
E se na escola o lanche é saudável, em casa os pais devem continuar incentivando os bons hábitos. A gente tem aquela criança que traz o seu lanche de casa, que não come o lanche da escola, mas que o que vem de casa não é saudável, né? A bolacha recheada, o salgadinho, então coisas assim mais práticas que os pais colocam no lanche e que não são de maneira tão saudável, e que isso também contribui para que a criança vá acostumando, criando esse hábito de não ter uma alimentação saudável. E para acompanhar o que as crianças estão comendo na escola, é só acessar o portal da Prefeitura e conferir o cardápio de cada mês. E a gente segue aqui falando sobre educação. Professores do ensino médio, representando escolas de Passo Fundo e da região, participaram aqui na UPF de uma sessão de discussão sobre a reforma do ensino médio e seus desdobramentos. A Base Nacional Comum Curricular foi aprovada no final do ano passado e agora a parte que trata do ensino médio está justamente sendo analisada pelo Conselho Nacional de Educação. E para nos ajudar a entender todo esse processo, como ele pode mudar a vida de quem vai estudar no ensino médio nos próximos anos, nós convidamos a professora doutora em Educação, Rosimar Esquinsani, professora também do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UPF. Professora Rosimar, seja muito bem-vinda à UPF TV, e a gente quer começar lhe perguntando e buscando entender que movimento é esse. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio da UPF TV. No final de 2016, nós vivemos aqui no Brasil, em termos de políticas educacionais, 3 movimentos que estão alinhados. Tá? As discussões, o aprofundamento das discussões e a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, a Emenda Constitucional 95, que ficou conhecida como Teto de Gastos, que recentemente foi sancionada pelo Presidente da República, e também a Medida Provisória 746, conhecida como Reforma do Ensino Médio. Aparentemente, esses 3 movimentos eles não têm relação. Todavia, tanto um quanto o outro, eles acabam se imbricando e traduzindo para nós o momento educacional que estamos vivendo hoje, quando estamos debatendo a reforma do ensino médio. Em que fase a gente está hoje dessa discussão? Então, a medida provisória 746, ela acabou sendo convertida em lei, a Lei 13.415, que altera a LDB 93/94 e institui um currículo diferenciado do que até então acompanhávamos no ensino médio. Então, neste momento, a reforma do ensino médio ela está gradativamente sendo implementada nas escolas públicas e privadas. Concorrente com isso, a Base Nacional Comum Curricular está em discussão no Conselho Nacional de Educação. Então, são 2 movimentos diferentes, mas que eles conversam porque um depende do outro. Quais foram as principais alterações que o ensino médio sofreu? A proposta de reforma do ensino médio, ela parte de 2 pressupostos bem importantes. O primeiro deles é a ampliação da jornada integral do adolescente na escola. Então, a ampliação de escolas em tempo integral. A segunda premissa é a flexibilização curricular, tal qual existe em alguns países do mundo. Né? Que o adolescente ele possa escolher o currículo, escolher as disciplinas que ele vai cursar. Professora Rosimar, como uma especialista dessa área da educação, na sua visão, quais são os pontos positivos e negativos do que já está acontecendo e, quem sabe, do que tem por vir pela frente? Olha só, quando a gente fala em flexibilização curricular, num primeiro momento, isso é extremamente positivo, porque imagina o adolescente poder escolher as disciplinas que vai cursar. Entretanto, a legislação ela não é tão flexível assim. A legislação fala em itinerários formativos, que são 5, e o adolescente deverá escolher um desses itinerários formativos para completar ao longo dos 3 anos de ensino médio. Além de disciplinas básicas em comum que todos terão que fazer. Esse é o ponto, Thaís. Só há 3 disciplinas obrigatórias: português, matemática e língua estrangeira, especificamente a língua inglesa. As demais disciplinas, todas, elas estão condicionadas aos itinerários formativos. Então, o adolescente, por exemplo, que optar por linguagens,
poderá passar os 3 anos do ensino médio sem acesso à área das humanidades, porque o currículo dele será organizado em torno das linguagens, e assim sucessivamente. E há a presença de um novo itinerário formativo, que é o ensino técnico, já preparando para o mercado de trabalho. Do nosso ponto de vista, isto é bastante perigoso, sob pena de prejudicar as escolas, sobretudo as públicas, por conta, e aí eu volto naquele outro movimento que eu falava, da Emenda Constitucional 95, do teto de gastos. Sabemos que temos uma limitação orçamentária bem severa, então a nossa preocupação é, será que as escolas públicas terão condições de ofertar todos os itinerários? Sem contar a possibilidade de que alguns alunos poderão sair do ensino médio sem ter tido nenhum contato com áreas que, num primeiro momento, podem não ser de sua escolha, mas que na vida profissional podem ser exigidas. Exatamente. Então, corremos o risco de um aluno, por exemplo, completar a sua formação básica no ensino médio sem ter visto filosofia, por exemplo. Bom, a preocupação foi tão grande que lotou o auditório ontem da universidade, onde ocorreu essa sessão de discussão justamente pela importância do debate. Só para a gente encerrar, professora Rosimar, qual é o próximo passo? O que acontece nesse movimento agora? Então, as discussões, elas seguem acontecendo em todo o país? Há uma necessidade muito grande dos educadores em compreender, nós, a comunidade toda, mesmo os pesquisadores, em compreendermos esses movimentos da reforma e partilharmos expectativas e dúvidas. Então, as discussões seguem com muita força em todo o país e aqui na Universidade de Passo Fundo também. A UPF, é claro, protagonizando também, propondo essas reflexões. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Eleições. É claro que o assunto não poderia ser outro. Eu estou falando do quadro Fatos Políticos, que é apresentado toda quinta-feira aqui no Hora da Notícia pela jornalista Zulmara Colucci. Zulmara? Pois é, Thaís, agora a gente vai falar muito mais de eleições nos próximos dias, pois cerca de 24 mil candidatos participam das eleições deste ano. São 13 candidatos à presidência da República, 180 candidatos a governador, 7.282 candidatos para disputar as 513 vagas de deputado federal. Para deputado estadual e distrital, são 15.312 concorrentes, há 1.059 vagas nas assembleias legislativas e também na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E 305 concorrem a 54 cadeiras no Senado. Os números são parciais e podem mudar na medida que o TSE vai homologando ou não as candidaturas, o que deve ser feito até o dia 17 de setembro. São candidatos à presidência da República Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Eimael, do Democracia Cristã, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Novo, João Goulart Filho, do PPL, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, Marina Silva, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU. No caso do ex-presidente Lula, preso em Curitiba em cumprimento à sentença por corrupção e lavagem de dinheiro, a Procuradoria-Geral da República já pediu a impugnação por conta da ficha limpa. Se o TSE impugnar a candidatura, Lula deve ser substituído por Fernando Haddad. O Rio Grande do Sul tem 8 candidatos na disputa ao Piratini. Além do atual governador José Ivo Sartori, MDB, que busca a reeleição, também são candidatos Jairo Jorge, do PDT, Matheus Bandeira, do Novo, Miguel Rosseto, do Partido dos Trabalhadores, Roberto Robaina, do PSOL, Júlio Flores, do PSTU, Eduardo Leite, do PSDB e Paulo Oliveira Medeiros, do PCO. Esse último, a novidade no processo. Disputam uma das vagas à Assembleia Legislativa 809 candidatos. Para deputado federal, concorrem 416 candidatos e para o Senado, são 15 os candidatos. Neste ano, serão eleitos 2 senadores. Candidatos registrados, é hora de começar a campanha, que está autorizada a partir de hoje. Os candidatos podem usar a internet,
fazer comícios, carreatas, distribuir panfletos dentro das normas estabelecidas pela legislação. No dia 31 de agosto, começa a campanha gratuita de rádio e TV. Este é o momento do eleitor buscar informações e pode fazer isso usando várias ferramentas públicas à disposição. Uma delas, o site do Tribunal Superior Eleitoral. Fique atento, não caia na armadilha de fake news e, se presenciar alguma irregularidade, busque o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral da sua cidade. Seja um agente participativo do processo eleitoral. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para ti. Obrigada. Bom, com a chegada do inverno, os cuidados com a pele precisam ser ainda maiores. E é o que a gente mostra depois do intervalo. Os mesários têm até 31 desse mês para retirar a convocação feita pela Justiça Eleitoral. Em Passo Fundo, os treinamentos para o presidente e para o primeiro mesário estão programados para setembro no Salão do Júri, no Fórum. O cartório eleitoral fica então na Rua Júlio de Castilhos, nos fundos da Escola Protásio Alves, e abre de segunda a sexta, do meio-dia até às 7 horas da noite. Outras informações pelo telefone 33 14 7841. A mudança de temperatura, ela influencia na nossa saúde e os reflexos são percebidos também na pele. Com a chegada do inverno, os cuidados com o rosto e com o corpo devem ser ainda maiores. O sol pode até parecer menos nessa época do ano, mas isso não significa que devemos dar tchau para o protetor solar. Pelo contrário, o sol continua trazendo alguns prejuízos para a pele. Para evitar isso, não é preciso pensar duas vezes para se proteger. Não se descuidar do uso do protetor solar mesmo no inverno. Você pode não sentir tanto o calor do sol, mas é ultravioleta, você está se prejudicando da mesma maneira. Então, nunca deixar de usar o protetor solar, seja um hidratante já com proteção solar, ou seja, o protetor solar isoladamente ou até por cima de algum sérum, algum hidratante que a pessoa tenha o hábito de usar. Protetor solar e hidratante, 2 produtos que são indispensáveis para manter a pele saudável. No inverno, também é comum a procura por procedimentos estéticos, já que a baixa incidência do sol ajuda na recuperação. A procura é maior para tratamentos faciais, né? Até porque tem muitos tratamentos faciais que não podem ser feitos em pele bronzeada. Tem outros que, porque você fez o procedimento, você tem que ficar um tempo maior cuidando muito da exposição solar. Então, é mais cômodo, é mais tranquilo fazer determinados procedimentos no rosto no inverno. O frio também pede um banho quente e, às vezes, quente demais. Por isso, a hidratação também é indispensável. Os cuidados são simples, mas não é todo mundo que tira um tempinho para se dedicar a isso. Tem algum cuidado com a pele nessa época do ano? Olha, na verdade agora tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque senão resseca muito. Eu procuro enxaguar bastante com água mais fria. Nada. A pele minha é normal. Não, eu sou o normal, água, sabonete. Porque como é inverno, da água quente, ela faz com que a pele fique mais oleosa, enfim. E protetor solar, você usa? Eu uso diariamente porque eu já tenho um problema de pele, melasma. Não, agora não, só no verão, né? Principalmente no inverno, né, que o frio racha a pele da gente. No inverno, pelo fato de você suar menos, porque o suor não deixa de ser uma coisa importante para manter a pele hidratada. A pele fica muito mais seca, não só por falta do suor, como também por diminuição da produção sebácea. Por outro lado, no inverno o banho é muito mais quente e as pessoas também não diminuem o uso do sabonete no inverno. Tudo isso agrava o ressecamento da pele. Então, no inverno, a necessidade de hidratação da pele é muito maior do que no verão.
Para quem deseja fazer um intercâmbio ou precisa comprovar o nível de fluência e conhecimento em outro idioma, a UPF Idiomas está oferecendo teste de aptidão linguística. São oferecidas provas de inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Os interessados devem fazer a inscrição até 20 de agosto na Secretaria da UPF Idiomas, que fica bem no centro da cidade, no Campus 3, na Avenida Brasil. Outras informações pelo 33 16 85 10. A temperatura sobe nos próximos dias, deve passar dos 20 graus aqui na região. Confira então na previsão do tempo para amanhã e já para o sábado. Previsão do tempo para esta sexta em Passo Fundo e região é de tempo limpo e as temperaturas variam entre 9 e 22 graus. No sábado, também não deve ter chuva pela região e as temperaturas ficam entre 9 e 23 graus. Em comemoração aos 161 anos de Passo Fundo, a Sala Desdemona Aires, no Teatro Municipal Múcio de Castro, está com uma nova exposição. É a Cidade do Fotógrafo, uma produção de 11 integrantes do Grupo da Foto, e esses integrantes eles trazem um olhar coletivo e individual sobre Passo Fundo. A visitação está aberta até 8 de setembro e pode ser conferida das 8 às 11h30 e da 1h30 da tarde até às 5 horas da tarde, de segunda a sábado. Uma cidade que preserva o patrimônio histórico e cultural é uma cidade que guarda a memória e valoriza as pessoas que ajudaram a construir o lugar. Passo Fundo é um município que valoriza o seu patrimônio. E esta semana uma série de atividades está sendo realizada em comemoração ao aniversário de Passo Fundo. Personagem extraordinariamente pintoresco. Pero la impresión que dejó era que era como una especie de Quijote no magro. É com o documentário Dom Quixote das Artes, da produtora Margot Filmes de Chapecó, Santa Catarina, que a vida e obra do artista plástico Paulo de Siqueira é contada. Paulo foi um artista autodidata, nascido em Soledade em 1949 e que deixou sua marca espalhada por vários cantos do país. Passo Fundo também tem muitas pessoas que participaram do filme, e além de ter esse vínculo estético com o Paulo de Siqueira. Esse evento está inserido dentro da Semana do Patrimônio, que tem por objetivo promover inúmeras atividades vinculadas ao patrimônio edificado, ao patrimônio imaterial e ao nosso patrimônio cultural também. Também o momento está ligado à Semana de Artes Visuais, né? Por se tratar de um artista plástico, né? Por tratar dessas questões todas estéticas e artísticas. Mas esta é apenas uma atividade. Antes da exibição do filme, o Instituto Histórico de Passo Fundo sediou um encontro com arquitetos, historiadores, pessoas da comunidade, interessadas em saber sobre patrimônio histórico e cultural. No encontro, a secretária de Planejamento, Ana Paula Vickert, explicou que hoje existe um conceito das cidades que define que toda propriedade tem uma função social dentro da cidade. E o patrimônio tem uma função social maior, porque carrega toda a história do lugar, a identidade, as relações de afeto. E o proprietário tem a responsabilidade de preservar essa memória para as futuras gerações. É uma responsabilidade compartilhada. Então isso é compartilhado com o poder público. A gente entende que esse ônus ele tem que ser dividido, né? Não é só do proprietário, não é só do poder público. E aí vem os instrumentos que a gente explicou aqui do plano diretor que beneficiam o proprietário desses bens. A gente sempre considera a importância de patrimônio para além do que é usual, né? Patrimônio é sempre um bem, mas aqui a gente trabalha com a ideia do bem coletivo. É um bem privado, muitas vezes, mas que tem um sentido coletivo. Sentido de constituição da identidade, de memória, de espacialidade. E de volta ao filme, esta é a segunda vez que o documentário é exibido ao público. A primeira foi em Chapecó. Depois de 3 anos de um longo caminho, percorrendo a Argentina, Garopaba, Camboriú, Florianópolis, Porto Alegre, Passo Fundo e tantas outras cidades, a produtora concluiu o trabalho. Passo Fundo foi escolhida por ter a colaboração de muitas pessoas que conviveram, trabalharam, estiveram perto de Paulo de Siqueira. Foram pessoas que ajudaram na pesquisa para o filme. Queria que tu falasse do porquê do nome Dom Quixote. Porque o Paulo, dentro do trabalho de pesquisa que a gente fez, ele se identificava, ele se achava um Dom Quixote, né? E as obras dele
tem muito cavaleiro, essas coisas assim, sabe? Então, quando a gente pensou em fazer o filme, nós precisávamos de um nome. E aí, logo em seguida, bom, por que não Dom Quixote? Se ele é um cara das artes, Dom Quixote das artes. O documentário é biográfico, contado a partir de depoimentos e imagens das obras. Paulo de Siqueira deixou uma vasta produção. Só em obras gigantes, de grande porte, foram mais de 50 que estão expostas em área livre. Aqui em Passo Fundo, quem sabe o símbolo mais emblemático é este, a estátua de Teixeirinha, bem na principal avenida da cidade. A produtora está trabalhando para colocar o filme em festivais importantes do país, embora a dificuldade técnica limite a participação. Qualquer lugar que tenha uma tela pode ser um cinema. Acho que a gente entende que um filme ele é para ser visto, não é para ficar numa prateleira ou, né, num rolo. Então, em qualquer lugar que queira passar o filme vai estar aberto para isso. A gente quer que as pessoas conheçam um pouco da obra do Paulo de Siqueira. E quem foi Paulo de Siqueira? Que na nossa visão foi um grande artista. O documentário tem 100 minutos de duração e conta com 25 personagens. Paulo de Siqueira foi vanguardista por trabalhar com sucata em uma época que isso não era imaginado como material artístico. Ele foi considerado revelação em escultura. Em Passo Fundo, o artista viveu sua infância e juventude. Paulo morreu aos 48 anos, de forma precoce, vítima da AIDS. Se você pegar outros momentos, as figuras humanas nas obras de Paulo, é ele. O próprio desbravador, as características do desbravador é ele. Hoje a gente fica por aqui. E olha, fica o convite para você acompanhar também o nosso conteúdo pelas redes sociais. A gente volta amanhã, sexta-feira, ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!